Olá, decoradoras e decoradores. Hoje estamos dando início a mais um projeto com a assinatura da Decore. Nada mais é do que um primeiro podcast voltado para o público de decoração de festa. Um podcast que a gente vai trazer para vocês bastante descontração, uma coisa alegre e trazendo profissionais das mais diversas vertentes do ramo de decoração. A gente vai buscar passar para vocês conteúdos relevantes que vocês possam extrair o máximo e que sirva no trabalho de vocês. Esse podcast é um podcast que vai ao ar às segundas-feiras, né? Não são todas as segundas-feiras, então ele vai ao ar de 15 em 15 dias, então uma segunda-feira tem, a outra não tem. E para quem quiser ficar sabendo os dias, é só seguir a gente nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram e se inscrever no nosso canal do YouTube. E é com muito prazer que damos início a esse primeiro programa. É o primeiro Podfest A Decore. E nesse primeiro programa, a gente trouxe aqui a jovem empreendedora, proprietária da Bons de Festa, que é dona aí das mais badaladas e mais belas festas produzidas aqui no Sul. Olá, Bianca, é um prazer te ter aqui e a gente gostaria que você contasse um pouco da sua história e da história da Bons de Festas. Prazer, Daniel. Então, eu trabalho com a empresa já fazem quase 14 anos, né? Nossa empresa é familiar, a gente trabalha no ramo... Nossa empresa mesmo, ela tem mais de 25 anos de empresa, né? Então, é bastante tempo aí no mercado. E a gente começou quando a minha mãe começou a fazer minha festa de 1 aninho. Então é uma história bem legal, bem legal. E aí nisso a gente foi seguindo, a gente tivemos já uma loja pequena, depois fomos aumentando e hoje a gente trabalha com grandes eventos, todos focados na parte infantil, né? O nosso foco é o infantil, mas tem aquelas clientes que sempre querem alguma coisinha particular, então a gente tem clientes de muitos anos que a gente faz até festa de 15 anos. De criança que a gente fez 1 aninho, pensa. Olha quanto tempo. E a empresa nasceu, então, na sua festa de 1 aninho. Minha festa de 1 aninho. Que olha só, legal, hein? Que legal, né? É. E você tá já junto ali com a sua mãe há quanto tempo? Eu trabalho na empresa fixo como funcionária há 14 anos. Nossa, bastante tempo. Bastante tempo de carreira já. A gente já conhece bastante da Bons de Festa, a gente sabe, né, as grandes festas que vocês montam, mas a gente sabe que também que não começou assim, né, não começou com todo esse glamour, e a gente sabe que hoje empreender nesse país não é muito fácil. E a gente queria saber quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram para ser notada nesse segmento. Então, Daniel, eu acho que como qualquer outra profissão, para te se destacar no mercado de trabalho tem um diferencial, né? E desde o começo, o nosso foco é sempre surpreender os nossos clientes. Sempre pôr algo a mais do que eles esperam. Geralmente a gente trabalha com um orçamento X, às vezes dá um exemplo aleatório, por exemplo, a cliente queria muito uma poltrona na festa e tipo assim, o orçamento não dá. Provavelmente aquela cliente ela vai ganhar a poltrona. Ou vai ganhar um item a mais, ou uma mesa, enfim, um item decorativo. O que faz isso? Isso ele concilia o cliente com a gente. A gente cria um laço de amizade com o cliente, né? A cliente sempre vai pensar, nossa, o que ela vai me surpreender no próximo ano, né? Então, o que na próxima decoração, o que vai ter a mais? Eu acho que isso é fantástico, porque assim, eu acho que para todos os segmentos, entregar algo que o cliente não está esperando, isso é fantástico para qualquer segmento, porque existe aquilo que o cliente comprou e ele já está esperando aquilo, e quando ele recebe algo mais, a gente consegue ver o retorno, né, no rosto, quando é uma festa, no nosso caso aqui da Decore, quando a gente apresenta algo novo, quando ele recebe o produto, que vê algo que não estava esperando, a gente recebe assim muitos feedbacks e a gente sabe que isso é muito importante. Nem todo mundo faz, mas a gente acha que isso é muito importante. Eu vou fazer mais uma perguntinha para você. Como você vê o mercado de decoração de festas? Daniel, eu posso dizer que o mercado de festa, principalmente aqui no Sul, é um mercado muito, muito forte. As pessoas elas estão buscando cada vez mais
investir nesse tipo de trabalho. Antigamente, as festas eram muito pequenas, né? Eram decoração, às vezes, até os próprios pais faziam aquela decoraçãozinha, hoje em dia não. Cada vez mais as decorações estão maiores, com mais modernidade. Hoje o nicho de mercado é gigantesco da decoração. A gente tem materiais, assim, ó, que não tem dimensão da quantidade. Hoje em dia, basta a criação. Tem gente que cria projetos tão inovadores, né, dentro dessa área. Eu acho que o mercado de trabalho para a área de decoração só tem a crescer. Eu acho, sim, um mercado que, para mim, é um dos mercados que mais cresce no país. E se a gente for voltar no tempo, principalmente eu que sou mais velho, a gente lembra assim que tinha a festa de aniversário, era isso que tinha. Hoje a gente tem o chá de revelação. Hoje a gente tem a festa de aniversário. Hoje a gente tem uma quantidade de eventos voltados para esse público muito grande. E para quem trabalha com esse segmento, são cada vez mais opções e mais trabalhos para oferecer para os clientes. Claro, né? Mais nichos. Porque assim, ó, às vezes a decoração não precisa se limitar só ao aniversário, como tu falou. Hoje em dia, a criança quer fazer um aninho, antes dela nascer, já teve muitas outras comemorações, né? E depois daquele um aninho, olha quantos anos ainda para frente. Então, a decoração, o que é o bom da decoração? É que não é um tipo de trabalho que vai ser uma coisa só, um ano só. Tipo uma casa, tu vai lá e fez a casa e pronto, a casa tá pronta. Decoração não, a pessoa sempre vai querer no outro ano mais. Tem vezes que assim, pula às vezes 1 ano, 2, né, de fazer uma decoração grande, mas geralmente de 2 em 3 anos faz uma decoração um pouco maior. Então é um mercado que só tem a crescer mesmo. E a gente fica imaginando assim, né, quantas crianças que vocês não acompanharam, né, festinha de 1 ano, festinha de 2 anos, festinha de 3 anos. Olha, a nossa empresa, se eu fiz uma festa de 1 aninho há 25 anos, então, olha, eu tenho 27 anos, olha só, para ter uma média de idade, né? Mas eu já fiz aniversário de 1 aninho e a criança está com 8, 10 anos. Que às vezes nem eu acredito. Nem eu acredito, sabe? Às vezes a minha cliente fala assim, nossa, Bianca, eu quero uma festa de 8 anos pro meu filho, mas foi tu que fez a festa de 1 aninho. Eu fico, nossa. Como o tempo passa rápido. O tempo passa. E o mercado vai cada vez se aprimorando e mais tecnologia. Muito. Então, a minha pergunta agora é a seguinte: vale a pena investir nesse segmento? Daniel, vale a pena. É um mercado, como a gente estava conversando, só tem a crescer. É um mercado que, claro, como vários outros, ele requer um investimento, né? Um investimento de materiais, mas só tem a crescer porque tu consegue investir muito e ter muito retorno, sabe? Às vezes, e o bom o que eu acho da decoração, do investimento na decoração? Eu, por exemplo, eu trabalho com festas hoje em dia exclusivas, mas o cliente tem que pagar 100% o valor. Não é igual antigamente que tu tinha que ter uma cartela de festas já prontas e o cliente tinha que ficar com aquelas ali. Hoje em dia não. Hoje em dia, Bianca, eu quero uma festa de Minecraft. Eu vou falar para o meu cliente, por exemplo, né? Eu não tenho essa festa. Mas hoje a gente tem a opção de botar um painel, a sublimação, que facilita muito. Hoje em dia, qualquer festa se torna muito mais fácil. Porque qualquer painel e 3 bandejas, e às vezes faz uns 2 personagens, já é uma decoração. Né? Então, facilita muito. Facilita muito, né, pra gente. Essa parte de materiais. Porque antigamente era muito difícil o acesso. Pra ter noção, a gente é da época que a gente tinha que pintar o painel à mão. Eu conheci bem essa época. Entendeu? Pintar a mão. Hoje em dia não, a gente liga pra Decore, ó. Olha só, a gente quer um painel pra amanhã. Não tem vaga, mas não, dá um jeitinho. E assim, era muito mais difícil, né? Muito Se a gente precisasse de 10 painéis no final de semana, como você estava me dizendo antes em off ali, que você às vezes já fez 14 festas num final de semana. Imagina se tivesse que pintar todos esses painéis. Então hoje a facilidade gera muito mais festas. Porque, né, quanto mais fácil tu consegue lidar, tu consegue mostrar pro teu cliente mais opções, né, de temas. E então isso vai consolidando os clientes. Que, por exemplo, às vezes, se eu não tivesse tanto acesso a um painel X, mas a minha concorrente poderia ter. Com certeza, se eu não desse a opção para ela de fazer, ela faria a concorrente daria, né? Claro, sabe? Então, é um mercado que
Olha, pra mim, né, olha, eu trabalho há quantos anos com isso, né? Vale muito a pena. Nós aqui da Decore, o que a gente nota é que, assim, não é toda semana. Todo dia sai tema novo. Todo dia sai tema novo. Como oferecer todo dia uma coisa nova para os clientes? E que assim, ó, e também, além de temas novos que vão surgindo sempre, às vezes as pessoas não querem o que está pronto. Uhum. As pessoas sempre querem o diferente. Vamos supor um tema de circo. O circo é atemporal, mas as pessoas não querem aquele circo de 3, 4 anos atrás. A pessoa quer um circo diferente. E aí vai do feeling da decoradora se atualizar e entrar com as novidades e uma sublimação nova e uma identidade visual diferente. Uhum. Dentro do mesmo tema, às vezes tu consegue fazer infinitos. Verdade. Eu tiro aqui pela gente na Decore, se eu for pegar lá um tema circo, a gente deve ter para oferecer quantos? 50, 60 tipos de painel, que geram 50 tipos de decoração. Exatamente. E o que acontece? Muitas vezes esse 50 é insuficiente. Porque as clientes querem algo diferente. Exclusivo. Uhum. Por mais novo que seja o painel, às vezes foi lançado naquela semana uma gama de painéis novos. A cliente olha, não, eu quero diferente. E a gente tem que fazer. E é assim que funciona. Esse ramo de decoração é isso. Tu tens que sempre estar evoluindo. Sempre se encaixando. Às vezes, antigamente eu era coluna de balão, hoje já é arco desconstruído e assim vai. Sempre vai ser uma coisa diferente. Essa linha de balões eu vi que evoluiu muito. A gente vê assim uma quantidade enorme de balões, a gente vê uma quantidade enorme de cores, formatos diferentes, que a gente faz uma montagem assim... Muito diferenciado. Hoje em dia o balão veio para agregar mais volume e um diferencial, um toque de modernidade, sabe? Que antigamente os balões eram muito padronizados, sabe? Deixava aquela decoração muito monótona. Hoje em dia não, o balão veio para... Trabalhava praticamente só com cores, né? E não tinham muitas cores, né? Não. Hoje a gente vê formatos, cores, brilhos. Tudo. Fosco, brilhoso, cromado, tem de tudo. Quais os primeiros passos para começar a trabalhar com decoração? O que você sugeria assim? Então, eu acho que a primeira opção, a primeira oportunidade assim, que tu tens que pensar é quais os teus meios, né? Quem são o teu público na tua região? Não, o meu público ele tem muito busca por infantil. Ou porque a decoração não engloba só uma nomenclatura, né? Ou só infantil, ou só casamento, ou só formatura. Enfim, no meu nicho é só infantil. Claro, como eu falei, algumas exceções, mas a gente se especializou no infantil. Então, tu tens que procurar fazer uma pesquisa se é isso que as pessoas estão procurando. Onde se encaixa, exatamente. Porque realmente, a gente tem a decoração infantil, a gente tem a decoração de 15 anos, a gente tem a decoração de casamento, né? Então, aonde que ela se encaixa melhor, aonde que ela tem... tanto como o mercado, o que as pessoas estão procurando, e tanto o que tu se encaixa mais, aonde que tu acha que tu vai se dar melhor. Porque essa questão também, às vezes, tu vai se destacar muito mais em casamento. Né? O teu feeling, a tua criatividade, ela explora mais esse meio, mais esse lado. Então, eu acredito que seria mais interessante focar numa área. Até quando a gente faz um planejamento para isso, eu penso do seguinte, vou escolher a área infantil. Até a própria área infantil eu também tenho que segmentar. Claro. Porque eu vou ter a festa da mais barata até a mais cara. Também. Vai trabalhar com pacote, vai trabalhar com festa minimalista, vai trabalhar com over festas. Sabe? Porque a gente até pode chegar num ponto, acredito eu assim, né? Pode chegar até num ponto que tu vai poder trabalhar com vários. Claro. Mas eu acho que pro começo ele tem que segmentar, não. Eu quero esse público aqui, é esse público que eu vou... O que a gente ganhou com a pandemia, né? Essas mini festas. Essas festas intimistas, pegue-monte, sabe? Então, quem sabe, para quem tá fazendo um começo, para conseguir entrar no mercado de trabalho, comece assim. Começa com festas menores, com pacotes já prontos. Às vezes tu tem 10 temas
prontos, só muda, às vezes a montagem é a mesma, só muda o tema, sabe? E tu vai analisando conforme for a necessidade de investir ou não em mais material. E hoje no mercado também tem muito curso disponível, né? Coisa que não existia, né? Muito. Não existia um tempo atrás. Hoje, né, as redes sociais e a internet, ela está possibilitando coisas que há tempos atrás era impossível. A gente consegue conteúdos muito bons na internet, né? E isso faz com que as pessoas que querem, né, possam buscar esse conteúdo ou pago ou gratuito. Claro, com certeza. Eu acho que com a internet ela trouxe essa facilidade do aprendizado, da acessibilidade, de tu pesquisar, de tu fazer um curso online, e tu já ter aquela experiência que talvez eu tive lá atrás, ali ó, né? Tem muitos anos para ter o que hoje as pessoas têm acesso a apenas um clique. Não, e isso aí é fantástico, assim, ó, são profissionais hoje, tem cursos que a gente compra, que a gente tem acesso a profissionais que há tempos atrás a gente jamais teria. Jamais teria, né? E hoje tudo ali na palma da mão, leva para onde quiser. E o curso, tu instigar essa vontade de aprender. Isso, fantástico. É assim, tu tem sempre que aprender, tu sempre tem que inovar. Ai não, Bianca, eu já sou decoradora, mas eu não preciso de um curso. Gente, eu faço curso sempre. Não existe, eu ia te falar isso. Nunca a gente vai saber tudo. Nunca. O dia que a gente achar que sabe tudo, então acabou. Nunca. E principalmente no mercado de decoração. Nossa. Porque a decoração ela gira muito. Por mais que a gente esteja no mercado há bastante tempo, procurar se especializar em curso, palestra. Tem agora muita feira também, agora começa as feiras de novo, graças a Deus. Então eu acho que assim, sempre, nunca é demais, né? Nunca é demais. Ainda mais no nosso segmento que se renova todo dia, né? Todo dia mesmo. Todo dia tem um tema novo, todo dia tem um formato de painel, todo dia. Olha, Daniel, tu deve saber também, nesse último ano, quantidade de formatos de painéis que foram lançados? Nossa, eu não faço nem ideia. Olha a quantidade de painel que foram lançados, sabe? Só formatos diferentes, fora tema, fora estampa. Quando começaram os painéis, a gente... Quando foi lançado os painéis, né? Os painéis sublimados, a gente tinha aqueles painéis retangulares, né? Que iam atrás e a mesa e tal. Aí vieram os painéis redondos. Aí vieram os painéis laterais, no formato picolé, no formato vela, no reto. Aí vem os painéis, aqueles antigos, aqueles retangulares. Na frente, toda essa família de painéis. Então, isso até agora, né? E quanta coisa não vai vir nova ainda, né? E se a gente não se buscar especialização, né, a gente fica para trás. Nesse segmento, não... Com certeza. Bianca, assim, hoje uma dica que você daria para quem quer começar, né? Porque quem quer começar, a primeira coisa que ela tem que ter, além de todo esse planejamento que a gente já conversou, é o cliente. De que forma que ela vai abordar, de que forma que ela vai atrás desse cliente? Já escolheu o público-alvo dela, né? E aí de que forma que ela vai atrás desse cliente? Eu acho que hoje em dia a internet entra com o melhor meio de marketing, né, Daniel? Eu acho que assim, ó, hoje tu ter uma boa rede social, tu mostrar de uma forma de qualidade o teu produto, com boas fotos, com bons vídeos. E acontece, trazer o cliente para mais perto, se consolidar mais com o cliente, fazer stories falando, chamando o cliente e mostrando as variedades de opções que tu tem, sabe? Fidelizar o cliente, fazer o cliente se sentir mais perto. Nada melhor que isso que a internet. Não, sem dúvida. Assim, ó, se a gente for falar na área de marketing, que é a minha área, né, e a gente for relacionar como era o marketing no passado e como ele está sendo agora, ele está muito mais na nossa mão, né? Sim. Ele está muito mais na nossa... As grandes emissoras de massa, né, de televisão, elas estão perdendo um mercado gigantesco, porque hoje está na nossa mão. E acontece, essa proximidade. A internet deixou as coisas mais próximas da gente, né? Facilitou mais. Eu quero falar com um ciclano. Então eu vou lá no Instagram e vou já acessar lá o WhatsApp, que já vai no link e tu já fala direto com o cliente. Hoje em dia tu não precisa mais... Hoje não tem outro meio mais fácil que esse. Não tem aquela ligação e
E até hoje em dia, Daniel, eu trabalho 100% online. Ah, certeza. Tá? Eu não tenho mais loja física. Uma, que eu não vendo produto, né? Perfeito. Eu não vendo com produto, né? Então eu trabalho com a minha produção, né? O teu produto, eu né? sou o meu produto, né? Então é muito mais fácil. O que acontece? Hoje eu trabalho 100% online. Exceções de clientes que querem o presencial, aí residencial, visita técnica que a gente faz no local, sabe? Mas hoje em dia a internet facilitou muito. Hoje em dia a gente vende uma festa tudo pela internet, 100%. Todas as escolhas estão ali, tu mostra o teu portfólio. Além da venda, a propaganda também está na nossa mão, né? A propaganda, Os total. canais, as mídias que a gente tem hoje para divulgar o nosso trabalho são as mídias que as grandes empresas estão usando, então tá todo mundo com tudo na mão, tá tudo muito mais fácil. Antes, tu tinha que, pra te fazer uma divulgação, tu tinha que pagar rádio, que antigamente era muito caro, ainda é propaganda na internet, na televisão, que era muito caro. Hoje em dia não, tu só basta ter vontade e um Instagram. Tanto é que a TV tá baixando os custos de divulgação, assim, absurdamente. Uma, que as pessoas não têm hoje, tem pouco acesso à televisão porque as pessoas não querem mais ver televisão. Hoje em dia as pessoas estão 80% no celular, né? Trabalham no celular. Eu diria 100%. Eu também diria, mas né, sempre tem aquelas pessoas que ainda não têm, né, esse acesso, né? Então eu acredito que é o melhor meio para te chegar ao cliente hoje em dia é a internet, né? E aí depois a fidelização de clientes e, enfim. A gente conversou bastante aqui de vertentes e de pega-e-monte, de coisa. Como foi trabalhar na pandemia? Né? Pra gente que trabalha com festas, foi a primeira coisa que foi proibido. Como foi se reinventar para trabalhar na pandemia? Então, eu acho que a palavra da pandemia foi se reinventar. Eu trabalhava com grandes festas, proporções grandes, né? Meus materiais eram coisas grandes, né? Tipo, mesas muito grandes, painéis muito grandes. E o que a gente teve que se fazer? Se reinventar. Tudo diminuiu de tamanho. Para poder caber dentro de casa, para poder caber numa grade, para poder caber numa sala. Então, as proporções diminuíram. E, Daniel, assim, ó, no começo, a gente não sabia como ia se andar conforme a música. E foi isso que aconteceu, a gente foi andando conforme a música, né? A gente foi se adaptando, aí foi fazendo um painel redondinho pequeno para ver se saía, depois já saiu outro, daqui a pouco já... Enfim, como acho que várias áreas também teve que se adequar dentro do que a gente podia trabalhar. O que a gente podia trabalhar? Eu fiz festa na pandemia pro pai, pra mãe e pro bebê. Só pra bater foto. A gente vendeu bastante coisa assim. Pro pai, pra mãe e pro bebê, só. Pra gente que trabalha no segmento de festas, quando aconteceu tudo, eu me lembro muito bem lá em março do ano de 2020 e 2019, agora não lembro mais, já faz tanto tempo que a gente está em pandemia. Quando aconteceu, eu sei que era no mês de março, pra gente foi assustador. O que fazer? Porque se a gente trabalha com um evento, a gente só faz isso, né? Depende disso. O que fazer quando o teu trabalho está proibido de ser feito? Olha, Daniel, no começo foi assim, ó, assustador mesmo, tá? A gente trabalha, a nossa empresa é familiar, então todos trabalham na mesma empresa. Tem da mesma renda, sabe? Então, não vou dizer que foi fácil. Muitas vezes a gente pensou em desistir. E tipo, uma empresa de 25 anos simplesmente fechar. E quantos não desistiram? Né? Sabe? Muitos desistiram. A gente pensou assim, ó, muitas vezes, tá? Foi por muito pouco que a gente não fez isso, tá? E, tipo assim, cada um segue, né, um ramo aí, pega um emprego e vamos fechar, porque realmente a gente não tinha... Depois de, passou um ano e meio, a gente ficou sem estimativa de tempo, né? E até quanto tempo? A gente achou que ia ficar parado um mês e ficou parado 2 anos. Até hoje a gente tá sem estimativa, né? Nós voltamos agora com... Mas assim, ó... Fica naquela incerteza ainda, né? Mas eu vejo de um ponto de vista já diferente. Até eu ia te perguntar, né? O que você aprendeu com a pandemia, né? Porque eu acho que ela acelerou muita coisa. A princípio, pra gente, principalmente aqui na Decor, pra gente foi um susto, foi um baque. Meu Deus, pandemia.
Meu Deus, não pode mais trabalhar. Meu Deus, o que a gente faz? O nosso produto não pode mais ser vendido. A gente teve um mês muito assustador que a gente se virou fazendo máscara. Eu digo aqui na empresa, né? Então a gente tocou toda a produção para fazer máscara. Só que o decorador, ele é genial. Ele, em um mês, ele já se reinventou. Nós estávamos falando aqui que a gente tinha os painéis, né, laterais, grandões, aqueles que iam por trás, e aí começaram a surgir os painéis redondos. Que é isso, meu Deus? Um painel redondo, que no começo a gente nem vendia com elástico, porque as pessoas não sabiam nem no que eles iam botar aquilo. Eu comecei a fazer, botando painel redondo em tampão de mesa. Grampeado atrás. Sim. Era tudo muito novo, mas o que isso trouxe pra gente da Decore? A gente trouxe um produto novo, que não existia no mercado. Teve, então, se era um produto novo, eu tinha todo um mercado para abastecer. Com a pandemia, muita gente que não trabalhava com decoração passou a fazer decoração porque era a única coisa que tinha para ganhar o seu dinheiro. Né? Eu vou te citar, a decoração, claro que pra mim, que trabalhava com grande escala, pra mim foi ruim, mas muita gente viu uma forma de trabalho. Sim, muita. Pra essas mini festas, pega e monte, nossa, as pessoas, tipo assim, muita gente começou a trabalhar com esse estilo de decoração, que hoje em dia virou um estilo de decoração. Exatamente. É isso que eu digo que a pandemia acelerou, porque tudo isso nasceu na pandemia. Nós estávamos acostumados com festas de médio a grande porte, festas pequenas, pouquíssimas, né? E aí tu imagina pra gente que fazia só aquilo. Aí veio painel redondo, os trios de cilindro. Eu acho que até os trios de cilindros começaram a vender mais na pandemia. Porque se fazia aquele combinho junto com os painéis redondos, já ficava bonitinho. E aí teve as mesas, as laterais, aí surgiu, né, o peg-monte, que era aquilo que as empresas já deixavam tudo prontinho. As pessoas compravam, levavam para casa, elas mesmas montavam em casa. Quem né? não tinha o contato. Não tinha o contato e tal. Então, criou-se um nicho de mercado com a pandemia. A pandemia também, eu acho que na área de internet, avançou muito. Claro, que aí as pessoas viram a internet como uma forma de trabalho, né? E o que tu tá visualizando essa vida pós-pandemia? Como vai ser o nosso cenário de decoração pós-pandemia? Daniel, já começou, tá? As pessoas, sempre após... né, grandes pandemias, sempre teve esse aumento do boom da economia, né? E não é nada diferente para a decoração. As pessoas, como elas ficaram muito tempo sem se encontrar, sem se comemorar, né? Então as pessoas estão investindo muito nisso. Ai, olha só, já que a festa de 1 aninho eu não fiz, agora a festa de 3 anos eu vou fazer uma festona. Muita cliente assim, muita procura. E o que? O Max, festas grandes, volume, diferentes, ousadia. É isso, as pandemias trazem isso, reflete nas roupas, pode ver que hoje em dia as pessoas estão muito mais no brilho do que aqueles... Na pandemia era moletomzinho e era isso que estava vendendo. As marcas se reinventaram. Não podia sair, né? Não podia se inventar, não podia sair. Aí agora as marcas estão se reinventando. O Max, o brilho, tudo, as plumas. E isso também reflete muito na decoração. Na decoração, né? As pessoas também querem isso. As pessoas querem uma decoração mais chamativa, uma decoração mais ousada, uma modernidade, um toque diferente. Porque a decoração, ela traz o quê? Afetividade. As pessoas querem o quê? A decoração significa o quê? Se encontrar, festas, comemorar alguma coisa. Então as pessoas querem muito comemorar. Daniel, eu tô com a minha agenda de janeiro, eu não tinha mais data desde, tipo assim, novembro. A data fechada. E isso, em janeiro, para quem trabalha com decoração, provavelmente sabe que mês de janeiro é o pior mês pro decorador. E eu tava sem data. Sabe? Então, são coisas que as pessoas estão com essa vontade de comemorar, de... Só imagina, né? Todo mundo trancado em casa, sem poder fazer nada. Sem poder fazer nada. Né? Passando... Claro que a grande maioria deu um jeito, porque, assim, é o aniversário, a gente não quer passar em branco. Não é a mesma coisa de se reunir. Não é só a comemoração em si, né? É a reunião de pessoas. Sim, sim. Né? Porque uma festa, ela não é só uma decoração, ela não é só um bolinho, né? Ela é trazer as pessoas que a gente gosta para perto da gente, é comemorar com a gente mais um ano de vida, né? É isso mesmo. E agora, tá voltando, espero eu que volte tudo ao normal, a tendência realmente é que essas festas voltem a ter aquela proporção que tinha antes. Olha, Daniel, te digo que
igual ou mais, tá? Que bom. Te digo para igual ou mais eu quero dizer até de estilo de festa, de proporção, de festas grandes, sabe? As pessoas estão com muita procura de festas grandes. Eu acho que o mini vai ficar um pouco de lado agora, sabe? Ele vai ser apenas mais uma opção, né? Mais uma opção. Mais uma opção. É porque é uma opção que não existia. Óbvio. Então, tu não quer deixar passar em branco, tu vai ter aquela opção. Mas eu acho que vai voltar para ser aquilo de médio para grande, né? Eu acredito que pelas minhas procuras, pelo menos o meu nicho de clientes, eu acho que sim. Eu tenho clientes que estavam trabalhando só com como a gente faz estrutura também, né? Então, foi uma coisa que a pandemia também fez a gente correr atrás. Hoje a gente faz estrutura também. Eu tenho clientes que compravam só estrutura para Pegmont e hoje estão pedindo só estruturas gigantescas. Estruturas gigantescas. Mas que é legal, porque assim, tudo aquilo que a gente produz aqui, ela é feita para facilitar para o decorador. A gente sabe como é a vida do decorador, de levar... Então, todas as nossas coisas são desmontáveis, né? Então, ela tem até um certo limite. Então, as nossas estruturas de 5 por 2,5, que já é um tamanho considerável, começou a sair muito. Coisa que o ano passado, se a gente vendeu 4, 5 durante o ano inteiro, foi muito. 4, 5 acho que a gente vendeu essa semana. Entendeu? Muita procura. Então, o pessoal está se Essa preparando. é a tendência. Está se preparando para a volta do mercado, né? A tendência é aumentar de tamanho. E quantidade de festas é natural que as pessoas voltem a ter. Mas eu acho que, além da volta, a quantidade a variedade de tamanhos vai aumentar. Não só a quantidade, mas o tamanho das festas eu acho que vai aumentar também. E tu tens em vista, assim, alguma novidade que está vindo para o mercado? Então, Daniel, eu acho que, assim, como na moda também, eu acho que as coisas voltam um pouco. Sabe? Tipo, sempre tem essa tendência a voltar. Eu acho que a volta dos painéis grandes, né? Com um pouco menos de painéis na frente, eu acho que vai voltar, tá? Vai voltar. Com mais decoração de mesa? Mais decoração de mesa, mais volume. Porque como a gente veio de um momento que as coisas eram muito poucas, eu acho que a tendência do Max vem de novo. Agora é... Da mesa volumosa, de bastante itens. Eu acho que vai voltar, tá? Com certeza esse é um dos grandes apostas, tá? E fora o balão, né? Eu acho que esse é o ano do balão. Eu vi nesse ano, com a pandemia, o balão realmente já teve aquele boom, e eu acho que esse ano vai ser o ano do balão ainda. Porque ele encorpa, né? Ele dá deixa... volume, Porque se tu pegar um painel... Ele é só um painel. Agora, um painel só com voltas de balão, ele já é outra coisa, ele engrossa, ele deixa... Acontece. Principalmente pessoalmente, o balão ele dá muito volume, dá textura. Então, acontece, chama mais atenção, né? Quando trabalha com movimentos, né? E o balão traz isso. O balão desconstruído principalmente traz isso, né? O movimento do maior, do menor, né? Eu acredito que esses são 2 pontos bem interessantes para esse ano. O ponto alto do balão e o Max também, a decoração mais volumosa, mais cheia, mais rica. Tens algum tema que tu acha que vai explodir? Daniel, eu acho que vai ter um pouco de baixa no Candy Color, porque a gente veio de 2 anos o Candy Color bombando, então a gente chega a um ponto que ainda dá aquela saturada, né? E eu acho que agora vem os tons neutros, tá? Que aí nude, terroso, sabe? Esses tons eu acho que vai entrar com tudo. E eu acho que os coloridos voltam de novo. Eu tenho a nossa distribuidora na Europa nos pedindo muita coisa em tons terrosos. Muita coisa em tons terrosos. Tu tocou no assunto agora, já veio na minha cabeça assim. Então já é uma tendência muito forte lá fora. Muito. Palha, linho, plumas. Essa parte eu acho que vai ter uma... Essa parte que a gente chama de decoração borro, sabe? Isso mesmo. Eu acho que vai ser é uma grande aposta, assim, é uma grande aposta para esse ano. O que eu tava vendo essa semana também, saindo muita coisa, neon. Neon bem vibrante. No colorido, neon. Eu acho que esses dois tons, assim, que vai ser... Eu acho que o Candy Color vai ficar um pouco... Que na verdade, o oposto do Candy Color, né? O oposto do Candy Color. Nada mais do que como a gente tinha conversado aqui. É o quê? O Max, é o chamativo, é o diferente. As pessoas querem isso. As pessoas agora elas querem mostrar. Querem mostrar. As pessoas querem sair e mostrar. É isso.
Bianca, a gente vinha falando de antes e pós-pandemia, né? Então eu trouxe um número aqui pra gente que é bem expressivo para todo mundo entender a importância desse setor e como ele foi, né, sacrificado com a pandemia. Aqui eu tenho uma informação que antes da pandemia ele movimentava, né, faturava 940 bilhões de reais por ano. E mais importante, empregava 25 milhões de trabalhadores, né? Com tudo isso que tu vem falando pra gente, que agora na pandemia a gente acredita que pós-pandemia isso vai mudar, eu acredito que esse cenário vai aumentar ainda mais o faturamento desse segmento e ainda mais a quantidade de empregos, né, gerados por esse setor. Com certeza, Daniel. Eu acho que assim, ó, o nicho de eventos, ele gera muitos empregos, porque são muitas áreas. Como eu tava falando, eu já tive festas que eu já botei 35 pessoas trabalhar. E, claro que não diretamente, indiretamente também, fora terceiros, sabe? Porque se a gente for pegar uma festa nesse nível e a gente for ver tudo que gerou, vamos supor, você contratou a empresa de painéis. Quantos funcionários tem a empresa de painéis? Claro. Você contratou uma empresa de balão. Quantos funcionários tem uma empresa de balão? Né? Então, não é apenas eu, decoradora, é eu e todos os meus fornecedores que eu englobo para fazer uma festa. Então, a parte de casa de festa, decoração, sublimação, plotagem, a parte de criação. Muitos, fora meus funcionários. Depois aquele pessoal que trabalha lá, né? Garçom, assistente. Segurança, faxina, tudo, tem muito. Secretária. Nossa, é muitos. Que ficaram, né, na pandemia, muitos desses. E olha quantas pessoas. Agora, quantos empregos vão ser gerados? Novamente. Tomara que em grandes proporções, novamente, maiores do que eram antes, né? Até porque, assim, como muita gente veio pro ramo, né, gostou, né? Claro. Veio para ter alguma coisa para fazer, para gerar renda. Gostou, então hoje o cenário... eu tiro pela empresa, a Decore, né, que é a empresa na qual eu trabalho. Eu não estou desde o começo da empresa, né, mas eu sei que quando a empresa foi fundada, há 4 anos e meio atrás, 5 anos, dava para contar nos dedos quantos concorrentes a gente tinha no Brasil. Hoje são milhares. E isso é natural em todos os ramos, sabe? A tendência é aumentar e ter mais concorrência e o que vai se diferenciar é... Mas a concorrência ela é importante numa coisa. Ela faz tu estar se reinventando todo santo dia. Essa é a diferença. Quem faz a diferença? Quem se destaca. E eu acho isso muito importante da concorrência, porque assim, ó, se eu não tenho concorrência, às vezes a gente cai numa banalidade e não se preocupa. Claro, né? Em trazer algo novo. Porque tá tudo muito tranquilo, tá tudo muito fácil. O concorrente, ele tá ali esperando a gente derrapar. Claro, com certeza. Né? Ele tá ali esperando, não na maldade, né? Mas assim, né? dentro da naturalidade, ele tá ali. E ele puxa a gente para que a gente esteja sempre apresentando algo que faça comprar de mim e não dele. Com certeza. E para isso a gente tem que estar todo dia se reinventando, todo dia surpreendendo o cliente, todo dia que o cliente recebe um produto nosso. Que é isso? Eu não esperava isso, né? Bianca, a conversa está muito boa, né? O papo fluiu. Eu queria te agradecer pela presença. Né? A gente vai ser parceiro em outras coisas que tem por vir aí. Aguardem que a gente tem muita novidade. E eu queria que tu deixasse pra gente, né, como que faz para encontrar Bom de Festa, como que faz para encontrar a Bianca. Então, Daniel, siga a gente nas nossas redes sociais, é Bom de Festa, tá? Tanto Facebook como Instagram. E o meu particular é Bianca Perucchi, tá? Bianca Perucchi com 2 i no final. E a gente tá sempre postando coisas, as nossas novidades, a gente tá sempre com temas e a gente mostra as montagens, a diferença de montagens. E acompanha a gente que com certeza vocês vão gostar. Pode ter certeza que vão, Eu acho que vocês vão gostar do nosso trabalho. Não foi à toa que a gente escolheu ela para ser a primeira convidada aqui do nosso podcast. Então, pessoal, hoje foi isso. Espero que tenham gostado desse bate-papo descontraído e aguardo vocês no nosso próximo Podfest A Decore.